Alô, torcedor, você está no canal Toque de Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje eu estou convidando vocês a se inscreverem no canal, a dar seu likezinho, dar seu ok, para poder também futuramente se inscrever aqui no canal e convidar vocês para poder participar aqui do bate-papo, porque esse canal é o canal do torcedor. Então, quando eu convido o torcedor que é apaixonado pelo seu clube, para a gente estar aqui sempre batendo um papinho. E hoje eu estou aqui com Luiz Henrique Pacífico, que é o Henrique, e estou aqui com Anderson Reis, que é o famoso Reis, que é o famoso Anderson. Torcedores do Leão da Ilha, que é o famoso Esporte Clube Recife. Meu irmão, Esporte Clube Recife é um time que carrega uma camisa pesada, forte no Nordeste. Para mim, está entre os grandes do Nordeste. Quando eu falo Esporte Recife, porque está entre os grandes do Nordeste. Me vem logo à tona o título que dividiu com o Flamengo, que hoje é de vocês, de 87, né? Então, cara, o esporte, para mim, sempre eu vou ter um respeito pelo esporte, sempre pela camisa e pelo clube que é. Mas hoje eu pergunto a vocês, o esporte montou um time. Não sei se esse time realmente vai conseguir segurar esse campeonato brasileiro, que é um campeonato pesado, cara. Eu não sei se tem estrutura para aguentar esse campeonato. Eu pergunto a vocês se o esporte está preparado para realmente bater de frente com esse campeonato brasileiro. Tudo bom. Primeiro, te agradeço pelo convite, né? Fico realmente muito feliz por esse convite. E falar de futebol realmente é uma paixão que eu tenho, né? E a gente aqui, eu e o Anderson, a gente é personal trainer aqui em Recife, e a gente sempre tem uma brincadeira, né, sadia, né? Temos mais dois clubes aqui com nome também, que é o Santa Cruz e o Náutico. Mas falando do esporte, já pegando uma ressalva da sua introdução, a gente não dividiu o título de 87. O título de 87 é nosso. Ele é de fato e de direito do Esporte Clube do Recife. Só para deixar claro, mas para não entrar nessa polêmica, porque isso aí para mim não é mais polêmica. O título é nosso. Tá? Vem cá, a CBF bateu o martelo quando? Foi ano retrasado, ano passado? Isso aí já é uma polêmica, que eu acho que já virou. Né? Não tem nem mais, não cabe mais no futebol. Era um futebol da época, né? Do ano, né? Lá atrás. Não existia, tinha módulo. Né? Aquilo ali realmente era moda. O Guarani fez a final com o São Paulo no ano anterior. Então, você não dá para entender ali qual era todo o mecanismo. Eu entendo o pensamento do Flamengo, claro, mas era a regra que tinha do jogo e tal, enfim. Então, por isso que eu digo que 87 é nosso. Né? Mas, pegando na sua pergunta, que isso para mim já é fato consumado, a gente nem adianta, né, Anderson? A gente fala disso. Mas hoje a nossa luta aí do esporte realmente é a gente permanecer na primeira divisão, né? Com todo o histórico nosso aí de problemas financeiros. A gente está aí com essa diretoria desde o ano passado, né? Que a gente também não tinha time ano passado. E a gente conseguiu a diretoria com muita competência, muita garra, né? O esporte, ele vem, né? O nosso vermelho e preto vem dali, né? Da luta, já está dizendo. É o vermelho de luta. Então, a gente vem nessa briga aí, conseguiu fazer uma excelente Série B, né? E conseguiu subir com o vice-campeonato. É tanto como eu te falei, o vice-campeonato, onde o campeão não ganhou pra gente. A gente ganhou em casa e empatou lá, né? Então, e por incompetência nossa, a gente não foi campeão, né? Porque o esporte vacilou em vários jogos, né? Aí. Vários empates. Perdeu pontos bobos assim, na competição inteira. Não foi uma ou duas derrotas das 38 rodadas. Se eu não me engano, foi isso. Por aí. Ou foi uma derrota ou foram duas derrotas. Exato. Agora, empate tiveram mais de 10 aí, com certeza. Empate, a gente era o time do empate.
Agora você falando aí... Fala, Anderson. Pode falar, Nilton. Não, vai, então, fala você. Da época do 87 aí, né, que é esse título tão comentado. Eu era muito novinho na época, eu não pude aproveitar isso aí, né? Eu sou do esporte ali de 95 em diante. Eu vivi, na verdade, uma época que o esporte, ele realmente destoava dos times aqui do Nordeste. Reinava mesmo. Era o time ali com Adriano, Leonardo, Nildo, né? O Juninho Pernambucano, a gente teve uma safra, né? De bons jogadores. Juninho Pernambucano ali, exato. Então, assim... Você sabe quem é Juninho Pernambucano, né? Sou grato a vocês por ter lançado o Juninho Pernambucano. Inclusive, eu tenho uma camisa dele, autografada por ele, camisa do Vasco. Cara, essa camisa no meu aniversário. Anderson e Henrique, cara, esse é um dos bons caráteres que tem no futebol brasileiro. É Juninho Pernambucano. Meu parceiro, meu amigo, gosto muito. Cara, é um cara assim sensacional. Um bom caráter, cara. E tremendo jogador. Um cara fora da curva, né? Ele é um cara que estudou, né? Exato. Não apenas como atleta, a qualidade técnica como atleta, mas assim, um ser humano fora da curva, né, em relação ao esporte. Então ele serve de exemplo aí para o pessoal que está chegando no futebol, né? E a gente tem a felicidade de tê-lo formado nas categorias de base do esporte. Barato. Agora, assim, já falou, Nilton? Já que o Anderson falou que em 87 ele não viu, em 87 eu tava lá, tá? Tava com meu pai nas cadeiras, gol de Marco Antônio de cabeça, eu tava lá, presente. Eu sou de 79, né? Como eu lhe falei, eu sou nascido no dia 13 de maio, isso é a maior felicidade. Eu sou nascido no dia do Esporte Clube do Recife. 13 de maio. Barato. Que barato. Em 79... Eu já lhe falei, nasci ainda no dia das mães. Quando eu nasci era dia das mães e dia do aniversário do esporte. E além de tudo isso, eu já falei, se jogar minha mãe esporte, eu sou esporte. Isso porque ela é Santa Cruz, né? Justamente, que Dona Zezé respeita, ela é Santa Cruz, mas, né, eu tenho que ser a favor do meu coração. Faz parte, mas é só nesse momento. É só nesse momento. Dona Zezé, ela tem a moral toda. Agora, uma pergunta para você, assim, desse time do esporte que está aí. Chegou algum reforço, assim, que está dando esperança para vocês de fazer um bom campeonato? Reforço desse aí que está chegando, que possa dar uma equilibrada. Esse time que o Daniel Paulista está trabalhando hoje, ele tem algumas posições que estavam carentes, que ainda estão, né? Então, a gente recebeu um volante aí, o Ricardinho, que inclusive jogou o segundo tempo da última partida contra o Atlético Goianiense, jogou bem, possivelmente ele vai ser o titular da posição. A gente tinha uma esperança por Betinho, que é esse volante que chegou aí ano passado, né? Ele chegou a gente criou uma expectativa, mas enfim, ele não conseguiu render, ele não conseguiu entregar o futebol dele até agora. E o Lucas Venuto, né? Chegou aí um atacante de ponta, veloz, precisa ter um pouco mais de ritmo de jogo também, né? Se adaptar ali ao esquema da equipe, que eu acho que vai encaixar legal também no time da gente. E aí, Henrique? Não, eu concordo com o Anderson também em relação a esses dois atletas que chegaram, né? A gente tem o ataque, né? A gente tem um bom banco, vamos dizer assim. Veio o próprio o Eduardo, né? Que estava no Santo André, acho que é o artilheiro do Campeonato Paulista que chegou, de São Caetano. Foi de São Caetano ou do Santo André? Santo André, né? Eu acho que ele era do Santo André. Acho que Santo André. Santo André. E aí tem o Brocador ainda, né? Fez um bom Série B, né? Mas não estava num momento tão bom agora e o Elton está aproveitando a chance, né? Eu acho que o nome do atacante é Ronaldo, Henrique. Ronaldo, perfeito. Ronaldo. Então a gente tem um bom elenco, né? Não é o elenco que a gente precisava, todo mundo sabe que a gente está passando. Não é o elenco que o torcedor do esporte está acostumado a ter. Justamente. É isso que eu penso, assim, sabe? Esse é um time que você, como está esse do esporte aí, de 3 jogos, venceu um, empatou o outro, venceu, perdeu e empatou.
Exato. Isso me preocupa, sabe assim? E pega 2 pedreiras agora em casa, né? Seguidas, né? Onde o torcedor ele tem um pouco de desconfiança, porque vem 2 times considerados grandes, né, do futebol nacional, exato, times fortes. O Santos, que tem uma característica particular ali, né? Aquela garotada extremamente talentosa, time rápido, né? Sempre a característica do Santos é essa. E depois o São Paulo, que é o time cascudo, né? É um time com jogadores mais rodados. Não tá bem, mas assim, tem peças ali que pode desequilibrar o jogo em qualquer momento. Então, assim, o Sport tem que estar com a cabeça no lugar, propor o jogo dele, estar em casa, mas também não pode se afobar, né? Tem que aproveitar a oportunidade do jogo, saber que, tecnicamente, hoje o time da gente é um pouco inferior a esses. Mas, assim, futebol é 11 homens de cada lado. Futebol, todos a gente eles já viu nasceram muita com coisa. sonho. Todo ele nasceu com o sonho de ser jogador de futebol. A gente sabe que tem aquele jogador que é tecnicamente melhor, mas assim, futebol às vezes se decide numa bola parada, né? Então, numa bola parada, é verdade. Então ter calma ali, jogar o que sabe fazer o que sabe fazer, né? Respeitar a camisa do Sport, que é muito grande, que é o mais importante, que a gente pede às vezes é que o jogador se entregue e mostre raça dentro de campo ali, que possa dar o seu sangue. E é isso. Esperar o resultado. Onde você viu? Ontem eu estava falando com o Henrique, e eu estava falando com o Henrique exatamente o que você falou aí, Anderson, que é a marca esporte, cara. A marca esporte, quando a gente fala marca esporte, eu falo a camisa tem um peso, né? A camisa do esporte tem um peso. E a marca esporte é uma marca muito forte. Não sei como o esporte ainda não conseguiu um patrocinador forte, grande, para fazer do esporte uma equipe bem montada, competitiva, com brigar sempre entre os 8 ali na Série A. Isso. Onde eu estava falando com o Henrique, isso. Tem um pouco de politicagem aí por trás também, né? A gente percebe que ali os homens que são os cabeças do esporte, existem... Eu sempre digo isso, que existem excelentes pessoas na direção do esporte, tanto o presidente, diretor de futebol, enfim. Mas existem outras pessoas por trás de tudo isso que às vezes não tem ali uma empatia pelo outro. Então, se todos esses caras fossem unidos, eu acho que todo time do Brasil acontece isso. O esporte seria muito maior do que ele é. Então, se todos os rubro-negros, as pessoas que amam a camisa do esporte, que amam a instituição Esporte Clube do Recife, fizessem tudo em prol do clube, o esporte estaria com certeza em outro patamar. Existe muita briga, muita picuinha ali dentro. Infelizmente, isso acontece, mas eu acho que o grande problema do clube está aí. Eu acho que se essas pessoas tivessem um pouco mais de comunhão, né, de entender a posição do outro, o pensamento do outro, tentasse fazer com que o clube fosse acima de todos, aí ok. Mas muitas vezes, infelizmente, tem algumas pessoas que querem ser maior do que o clube. Aí realmente acontece o que aconteceu numa gestão passada nossa, que eu não vou citar o nome do presidente, que infelizmente levou o nosso clube para o patamar que ele estava ano passado, mas graças a Deus o clube voltou para a Série A. Quando você falou, a gente veio de um título super importante, né? A gente veio de um pentacampeonato, né? Que começou em 2006, 2008 a gente teve a Copa do Brasil, um título inédito para a gente, até para o Nordeste, onde o Sport fez uma campanha, né, irretocável, pegando os vários clubes, né, inclusive o Vasco na semifinal, e a gente fez uma Libertadores excelente. E dali a gente começou no patamar. Um clube que era o quinto clube que pagava em dia. Exato. E aí começou a vir gestões pós 2010, que realmente começou, aí veio, como eu digo, sem citar nomes, mas aí veio Soberba, veio, né? Exatamente. E aí a soberba veio, como a gente diz, a soberba é a prenúncia da queda. Você estava indo num patamar onde você tem que trazer o clube, integrar o torcedor, fazer tudo ali, tentar trazer um patrocinador master, como você mesmo falou, para a gente ter um time sempre batendo ali para ficar entre os 10, 8, de repente até o oitavo, sexto, né? De repente faz uma campanha, você vê o Atlético Paranaense aí, se você vê os 2 times do Atlético Paranaense, você não vê nada demais, mas você vê gestões. Verdade. Tem ali um bom estádio. É aquele time brigador, né? Brigador. Até o gramado é diferente.
para que a turma venha jogar ali, que sabe. Se você pegar o que o Atlético Paranaense está fazendo nos últimos anos, para você ganhar um jogo lá, é super difícil. Então, você vê ali o clube e o Sport, ele estava no patamar, ele estava fazendo isso. Infelizmente, e o que eu acho que eu fico mais preocupado é que as gestões passadas, elas não era para ter uma lei, né? Que até acho que o STJ tirou isso aí, que é responsabilidade fiscal. Se você fez algo pelo clube, você tem que responder financeiramente, perfeito, criminalmente. É verdade. Isso estou falando, não estou falando no âmbito daqui do nosso clube, não. Estou falando perante geral. o Brasil, os clubes, geral. Você tem que, se você fez uma gestão que você endividou o clube, eu não estou dizendo que se teve roubo aí, eu não quero entrar nisso. Se você errou, foi uma má gestão e você prejudicou, você tem que ser responsabilizado por isso aí, entendeu? Então, a gente está reerguendo. Os caras estão fazendo aí, os caras estão com humildade, o presidente está com humildade. Quando ele chega tirando leite de pedra, né? Tirando leite de pedra. E quando ele chega lá e fala, estamos passando dificuldade. Eu acho que não é nada demais, é isso mesmo. Mas é hora de se unir. Claro. Né? Como o Anderson disse, não ter vaidade. Chegar para a gente tentar fazer uma campanha boa. O elenco não é o elenco não é horrível. A gente sabe que tem 8 clubes ali que vai estar lá na frente, mas a gente ficar ali, brigar para segurar, para no próximo ano a gente ter outro, respirar e ter uma... E aí a gente vai conseguir sair desse, né? Esse emaranhado. Dessa nuvem mais escura aí, né? Dessa nuvem escura, né? Agora eu faço uma pergunta a vocês assim, porque eu vejo a dificuldade de vocês, porque mesmo que vocês peguem um jogador uma temporada emprestado, aí esse jogador estoura, faz uma belíssima temporada, mas ele tem uma desvantagem, porque os clubes do Sul, Sudeste, não sei o que, do Brasil inteiro vão lá e tiram esse jogador do esporte. É uma realidade. Você não consegue manter esse jogador no elenco. Mas também, eu não sei se vocês também têm, como uma coisa que vocês sempre fizeram, e com muita qualidade, se tem jogadores da base de qualidade subindo para o profissional. O esporte, ele... exato. Pode Isso falar. aí é uma questão muito do período, né? A gente percebe que, por exemplo, os 2 maiores ícones do futebol pernambucano nos últimos tempos foi Juninho Pernambucano e Rivaldo, né? Então, assim, depois desses caras, a gente não consegue produzir, pelo menos até agora, nenhum atleta com esse patamar. O Sport recentemente conseguiu revelar um bom jogador, o atacante Joeliton, foi vendido para a Europa e tudo mais, que está naquela oscilação, mas é um menino que, com certeza, se ele tivesse permanecido no Brasil, ele iria estar dando bons frutos. É um atacante alto, forte, tem boa qualidade técnica. E, assim, o Sport tem uma categoria de base. Esse jogador foi para a Alemanha? É esse que foi para a Alemanha? Ele foi para a Alemanha, aí se transferiu para a Inglaterra, para o Newcastle, mas, se eu não me engano, ele já saiu do Newcastle e está negociando com outro clube agora. Mas, assim, a gente revela bons jogadores, inclusive no time profissional hoje tem alguns meninos da base. Infelizmente, pelo momento que o esporte atravessa, a gente não consegue dar tanta oportunidade para os garotos. Por quê? Porque a torcida do esporte ela é muito exigente. Então, assim, o menino sobe para o profissional com uma cobrança de um atleta que já tem ali uma certa experiência. Então, muitas vezes ali está no jogo, um jogo complicado, é um passe, então a torcida já não tem tanta paciência. Infelizmente, isso é da personalidade do Clube Esporte Clube do Recife. Então, assim, pedir para a torcida ter um pouco de paciência é complicado. Mas o esporte faz um bom trabalho na categoria de base. Eu acho que dos 3 grandes clubes daqui do Recife, é o que tem melhor estrutura para oferecer para a garotada, sem dúvida nenhuma. Há uns 3 anos, 4 anos atrás, o esporte estava com uma estrutura impecável para a categoria de base, por conta dessa questão financeira dos últimos anos. Deu uma caída, deu uma declinada. Né? A gente ainda veio com a pandemia. Exato. Né? Teve essa pandemia agora também, mas assim, o esporte, se você reparar direitinho aí, todo ano que tem a Taça São Paulo de junho, sempre tem um garoto ou outro que está se despontando ali, e o profissional sempre aproveita. Quando muitas vezes acontece, dá oportunidade para o garoto e ele não ter sucesso ali no profissional, aí o esporte empresta, né?
Então tenta fazer alguma coisa ali para que ele ganhe experiência em outro clube e futuramente possa voltar. Infelizmente é o que acontece com o nosso clube, é uma realidade, né? Mas é isso. O Maílson, que é da base, criado no esporte, está aí no titular do time. Também, o zagueiro. Tem o Adrielson, zagueiro também, bom zagueiro, já foi da seleção brasileira de base. Lateral esquerdo do Luciano Juba, que entrou muito bem no último jogo. Por exemplo, é um lateral que a gente percebe que tem um nível técnico muito bom. A força física peca um pouco, precisa fazer um trabalho ali, né, um pouco de musculação, uma nutrição um pouco mais específica para que ele possa ganhar um pouco mais de massa muscular. Ele é muito magrinho, mas a gente percebe que é um cara que tem uma qualidade técnica um pouco mais elevada, precisa tempo, confiança para o atleta, que a torcida possa ter um pouco de paciência e esperar que ele consiga desenvolver o futebol dele, né? E aí, Henrique? Que a gente vê assim em relação ao eixo, né? O eixo sul-sudeste, eu vou dar um exemplo de jogadores que a gente até tenta revelar, realmente, como o Anderson falou, o torcedor do esporte, rapaz, é complicado. O cara pega na bola, tem um erro, a turma já pega em cima. Pô, o moleque tá saindo da base, né? A gente sempre tem uma categoria de base, a gente sempre teve. Se você pegar a década de 90, o que a gente revelou, Chiquinho, Leonardo, Juninho Pernambucano, Russo, vários atletas, a gente foi isso. E eu sou sempre a favor que os clubes, né, no âmbito geral, tenha isso. Tem que trabalhar a base. Porque a gente vê hoje no futebol brasileiro, o moleque com 16 anos está na base, nem jogou no profissional, já está indo embora. O cara já está indo embora. E aí, a gente está no Nordeste, ainda tem um delay em valores. A gente tem um jogador aqui que está se destacando, você vê, vai vender um cara que é o Vinícius Júnior, o cara fez 2 jogos, bom jogador, não tem nem o que discutir, o cara 200 e tantos milhões. A gente revela um cara aqui, tá vendo vende que o cara por 3 milhões de reais. Vende por 3 milhões de reais, como é que pode? É verdade. Então ainda tem, o próprio menino, às vezes o cara tem que mandar o cara um rapaz da base do esporte recente, né? Que era uma promessa, na verdade, que é uma promessa ainda, que é o Jadson. Fez excelentes campeonatos de base pelo esporte, inclusive já estava migrando ali para o profissional. Foi vendido para o Cruzeiro, por preço de banana. Então, assim, uma questão de negociação ali entre os clubes, mas o esporte se desfez de uma peça que futuramente poderia estar rendendo aí uma boa quantia para o clube. E, às vezes, isso acontece por uma questão financeira, por uma oportunidade ali de tentar quitar uma dívida com outro clube, de empréstimo de outro atleta. Infelizmente, isso acontece e faz parte do futebol do Nordeste mesmo. Não dá para brigar com os times de fora. Exato. Pois é, a vitrine é diferente, né? É vitrine. Vamos pensar no futebol como empresa. Então, assim, um garoto da base aqui fez um peneirão, 13, 14 anos, aí tem o olheiro do esporte e o olheiro do Vasco lá. Então, qual clube esse garoto, se ele for, por exemplo, o olheiro de ambos os clubes, ficarem de olho no menino e quiserem levá-lo para o clube? Então, o garoto vai querer ir para o esporte ou para o Vasco? Para o esporte ou para o Flamengo? Né? Para o Santos, para o São Paulo? Então, assim, dessa maneira não dá para brigar, sabe? Por isso que o clube do Nordeste, o clube do Nordeste tem que oferecer uma base diferenciada desses outros clubes. Tem que ser. Tem que oferecer algo a mais. Tem que oferecer. Se o menino tem talento, cria ali uma maneira de um contrato, oferece algo a mais para ele, uma escola melhor, um salário diferente, enfim. Mas para brigar com os times de fora do eixo Rio-São Paulo, não dá. Então, se um time desse bota a cara aqui, diz assim, ó, eu quero esse garoto, a gente vê o Fluminense, por exemplo, vindo pegar menino aqui no Nordeste com 10, 11 anos. É verdade. Oferecendo moradia no Rio, oferecendo salário para os pais. Lá em Xerém tá cheio de jogador do Nordeste, cheio. Eu conheço vários, eu atendi um menino do futsal do esporte, porque eu sou nutricionista, e conheço vários coleguinhas dele que estavam sendo paquerados pelo Flamengo por Fluminense. Então não tem como o esporte segurar isso. O esporte, às vezes, não dá recurso para esse garoto
E muitas vezes o Flamengo e o Fluminense não vai dar recurso para esse garoto, entre aspas, mas a instituição, o que esses clubes podem oferecer para ele no futuro é muito maior do que o Sport. Muito maior. A vitrine é muito maior. A vitrine é muito maior. A janela de oportunidade para esse garoto virar um profissional. E justamente fazendo essa comparação que o Henrique fez aí, que foi totalmente pertinente. Você pega o Vinícius Júnior, que é um craque, vende ele por 40 milhões de euros ou foi dólares para o Real Madrid. Se você bota esse menino aqui no Sport, vai vender ele, você vai vender ele para outro time do Brasil por 2 milhões de reais. É verdade. A realidade é essa. É verdade. E Henrique, o negócio é o seguinte, Henrique. Eu vejo o esporte, vou ser bem sincero com vocês, cara. Assim, até pelos últimos anos que o esporte está vindo aí no Campeonato Brasileiro, esse negócio todo. Eu vi o time do esporte jogando contra o Vasco. Ainda não vejo um time para lutar ainda por encaixado, né? Não vejo um time encaixado para lutar, assim, da metade da tabela para cima. Não sei, cara. Não sei. Posso ser até que eu esteja me enganando. Eu concordo com você. A nossa realidade, a gente sabe, é pé no chão. A gente sabe que a nossa briga é para permanecer. Eu acredito que com muito suor, com a nossa história de luta, a gente possa permanecer. A gente tem uma chance. Mas eu acho que a evolução do primeiro jogo, do segundo e do terceiro, principalmente do terceiro, a gente teve uma evolução. A gente teve uma evolução, uma pequena. A gente precisa de ajustes, né? Aqueles ajustes para que a gente consiga ter um contra-ataque. A gente teve 3 contra-ataques aí que era para matar o jogo. Tiveram algumas oportunidades. Oportunidade e a gente não conseguiu transformar em gol. Mas, está surgindo, coisa que não estava surgindo. Então, a gente precisa montar um padrão de jogo para que a gente possa, pelo menos, fazer uma luta para a gente permanecer. Então, com muita luta, eu acredito que a gente possa... Eu também penso como você. Não acredito, visualizo o esporte brigando lá em cima. Claro que não. Mas eu acredito, a gente brigando ali, e de repente, até beliscar uma Sul-Americana, por que não? Quem sabe? Porque a gente está vendo outros clubes aí que largaram, né? Mas, na frente da gente, mas que está lá, o Curitiba não ganhou nenhum jogo, o Fortaleza está aí com um empate. Então, a nossa briga, eu acho que a nossa briga aí entre os 20 clubes, né? Tirando o Sport fica 19, acho que a gente tem uma briga aí com mais 10 clubes ou 9 clubes, formando 10. Por aí formando mesmo. Uma cadeia de 10. Então, a gente você tem 3 jogos aí que a gente conseguiu já ter 4 pontos, pra gente é uma luta agora. A gente ouve aí, eita, agora você vai ter 2 jogos em casa que é pedreira. Santos e São Paulo. Meu amigo, tá na Série A. É isso aí. Exatamente. A briga é feia. Tem moleza não. Não tem moleza. A briga é essa. Não tem jogar moleza. coeso, com vontade, porque eu acho que vai sobressair. A preparação física aqui do esporte é excelente, né? Os caras estão trazendo uma equipe muito boa. O Hinaldo como fisiologista. A equipe de... Perfeito. Sensacional. Os caras preparador físico, os médicos. Então, se a gente ali fizer tudo e a turma abraçar com família o Daniel, fazer tudo certo, a gente pode morder ali uma Sul-Americana. Se a gente não pensar dessa forma, então, meu amigo, é melhor já ir para a Série B. Não adianta. Tá certo. A gente veio de luta. O esporte foi criado da luta. Então, a gente tem que brigar até o fim. São 39 rodadas, 38, né? 38 rodadas, já foram 3. 35. Então, vamos até a guerra. A guerra é toda. E a guerra vai até o próximo ano, né? Anderson e Henrique, e nós temos uma grande vantagem, que a pandemia igualou todos. Igualou, exato. Deu uma igualada geral em todos. Ou por baixo. E ainda total. O esporte já tem uma certa vantagem aí também, porque os grandes clubes vão entrar em outras competições, né? Libertadores, por exemplo. Isso. Então vai ter que dividir um pouco a atenção e o esporte está sempre focado na Série A, né? Não está mais na competição. Tem um lado bom, tem um lado ruim, que foi a eliminação, né? Sim. Fez um quadrangular da morte no Pernambucano. Saindo da Copa do Brasil, enfim, da Copa do Nordeste. Mas jamais pensei que isso ia acontecer na minha vida. Jamais. Mas vamos pensar da melhor, né? Verdade. Ter o melhor pensamento
Sim, sim. O melhor pensamento, vamos pensar de uma forma diferente. Vamos pensar que, de repente, era isso que tinha que acontecer para que a gente consiga permanecer na Série A e daí sim a gente começar a dar um passo para respirar e conseguir formar novos elencos, trazer uma categoria de base, começar a fazer o clube virar uma coisa totalmente diferente, entendeu? Ó, vou falar um negócio para vocês. Eu tô com o tempo aqui já meio estourado. Já tá me avisando aqui. Mas eu falo o seguinte para vocês. Cara, vocês deram um show de conhecimento do esporte. Esse canal, quando eu falo que é o canal do torcedor, cara, é o canal do torcedor, porque o que vocês falaram do esporte é de quem vive e conhece o clube. Impressionante, Anderson e Henrique. Cara, vocês realmente deram um show, cara. Futebol é paixão e vocês deram um show. Agradeço a vocês, cara, de perder um pouquinho do seu tempo para estar aqui comigo, batendo um papo, uma resenha. Nós que agradecemos a oportunidade. Aí. Cara, muito legal. Agradeço muito vocês. Sério, sou muito grato porque falei com duas figuras que conhecem o clube e muito, não é pouco não, muito, muito. Vocês conhecem muito. Vocês depois vocês vão ver a gravação, vocês vão ver que vocês deram um show de conhecimento e de paixão. Obrigado. Valeu, maravilha. Obrigado vocês, irmão. Obrigado e todos. Obrigado a vocês. Espero que vocês, o time de vocês, chegue lá em cima. Acima do meio da tabela. Pelo esporte, tudo. Obrigado. Pelo esporte, tudo. Obrigado, então. Foi um prazer. Um abraço. Até uma próxima. Um abraço. Até uma próxima. Isso aí. Até uma próxima. Um abraço, irmão.